Então, eu vou começar falando o que é o Ho Opono Opono. O Ho Opono Opono, ele é um ritual ancestral que era praticado principalmente nas ilhas ali do Pacífico, Nova Zelândia. E aí, quando foi em 1980, por aí, a última kahuna, a considerada xamã dos havaianos, porque foi passando de família para família a tradição. E ela encontrou uma forma de fazer o Ho Opono Opono para que as pessoas pudessem fazer, que não fosse uma coisa exclusiva só para a xamã. E aí, desde a década de 1980, ela começou a espalhar isso ali pelas ilhas, né? Pelo Havaí, pelos Estados Unidos principalmente. E aí ela conseguiu conhecer o Dr. Helen, que é uma história fantástica, porque é tão marcante a história dele que aí pronto, aí foi o boom que aconteceu pelo mundo, porque o Dr. Helen, ele é psiquiatra, e aí ele estava como chefe da ala de psiquiatria de um hospital que era só criminosos, né? Só pessoas violentas e com distúrbios psiquiátricos. E aí um dia ele foi e aplicou o Ho Opono Opono para esses pacientes. Era muito interessante porque ele pegava as fichas dos pacientes e ali fazia o Ho Opono Opono através das fichas. Então, às vezes a gente foi educada que a gente tem que estar ali presente, que a gente tem que tocar, ou que a gente tem que conversar com a pessoa, e ele não fez isso. Ele fez o Ho Opono Opono ali com as fichas dos pacientes, porque tinha uma consciência de que era de dentro para fora. Ele tinha aqueles pacientes na vida dele para ele curar algo dentro dele. E aí, com até 2 anos, esse hospital psiquiátrico deixou de existir porque não tinha mais pacientes. E aí foi quando ele começou a difundir o Ho Opono Opono no mundo. A gente tem um apego muito grande, é interessante essa parte da história dele, para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Porque a gente tem um apego muito grande aos fatos que acontecem na nossa vida. A gente às vezes tem um anseio pela mudança, de que algo aconteça na nossa vida, mas a gente fica com medo. Mas o que é que eu vou fazer? Nos meus atendimentos eu atendi muita gente que estava prestes a se aposentar e estava com medo de se aposentar, querendo prolongar essa aposentadoria porque não sabia o que ia fazer. Porque o registro que tinha na memória era de que depois que se aposenta, a pessoa adoece e morre. E aí a gente fez o trabalho, que eu também faço trabalho de coaching, a gente fez o trabalho de coaching para essas, principalmente mulheres que vieram até a mim, para elas fazerem uma nova programação para o que elas iam fazer da vida delas, porque era muito impregnado no inconsciente delas, elas realmente adoecerem, já estavam começando a adoecer, só de pensar que iam se aposentar, né? Já começaram a trocar a rotina do trabalho pela rotina do médico, e isso é muito sutil, se a gente está na inconsciência, que acontece. E essa história dele faz refletir isso, porque ele, médico, enquanto médico psiquiatra, ele deixar de ter paciente, o que é que ele ia fazer? Se ele pensasse dessa forma egóica, dessa forma egoísta. Ele não ia querer curar os pacientes deles. E existem muitos profissionais com essa mentalidade nos dias de hoje. Mas não porque eles são egoístas, mas é porque a gente está num sistema que pede isso. E aí a gente está, parabéns a gente que está aqui, porque a gente está dando um passo para essa tomada de consciência e para contribuir positivamente na vida das pessoas, que as pessoas ao nosso redor são nossos espelhos também. E aí no começo aqui eu coloquei a oração, daqui a pouco a gente vai fazer no meio de uma meditação, né? E o mais importante, quando eu conheci o Ho Opono Opono, foi em 2010, eu ficava repetindo essas frases, porque a informação que eu obtive naquela época era que a pessoa chegou para mim e disse assim, não, é muito simples, ela fez lá uma matemática no caderno, ela botou os números lá, 16 vezes 16, igual a tantas vezes, pronto, tantas vezes você repetindo, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, você vai curar um monte de coisa. Aí eu, é isso? Tá. E aí eu escrevia nas paredes, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. E aí eu perdi a fé no Ho Opono Opono, porque é só ficar repetindo, assim, não entendi. Mas eu ficava repetindo pela falta do que fazer, entendeu? E quando foi em 2016, eu vi que a Elaine Ourives, ela estava fazendo no Rio de Janeiro esse curso. A gente às vezes quer estar com foco em algo na nossa vida, né? Algum objetivo, e sempre tem as interferências. E às vezes a gente se irrita com isso. Por quê? Porque a gente tem memórias inconscientes que disparam isso, né? De não aceitar as interferências, de não aceitar
o que vem que não está previsto. A gente foi educada, eu acho que principalmente as mulheres, a ter o foco e fazer tudo correto. Então, quando surge algum imprevisto, só que o imprevisto a gente vai aprendendo, principalmente com o Ho'oponopono, a gente aprende que o imprevisto ele serve para nos dar mais um elemento para aquele próximo passo que a gente vai dar. Então, às vezes, é uma tristeza que a gente está sentindo, ou alguém que magoou a gente, ou alguma coisa que aconteceu. Então, o Dr. Erlen, ele teve isso, né? Essa consciência de que ele, apesar de ser médico psiquiatra, ele podia não ter mais paciente. E o que foi que aconteceu a partir dessa consciência, dessa doação dele, né? E foi realmente uma consciência muito ampliada para ele conseguir fazer isso, né? Porque a gente na sociedade egóica pensa o quê? Não, passei tantos anos estudando medicina, tantos anos me especializando, né? Investi meu tempo, investi dinheiro e agora eu não vou ter paciente mais para curar porque esse Ho'oponopono cura, não é um Rivotril que cura. E ele foi amplo no pensamento dele e isso, a consequência foi o quê? Que hoje ele é convidado em todo o mundo para dar palestras, para ensinar o Ho'oponopono. Então, se a gente troca essa chave também dentro da gente, de perceber que se algo velho na nossa vida não está servindo mais e a gente está apegado ainda a esse velho, com medo porque não sabe o que vai acontecer, do novo, a gente já dá um grande passo. Porque às vezes, pronto, deu agora um exemplo de que a gente às vezes se apega a estar pobre, né? A não ter dinheiro. Porque a gente já sabe o discurso que a gente vai falar de não ter dinheiro, a gente já sabe o que é que vai conversar com as pessoas sobre não ter dinheiro. É igual aquilo do clima, né? Quando a gente não conhece a pessoa, aí para puxar assunto a gente fala do clima. É a mesma coisa em relação à escassez. Aí a gente decide mudar. Não, agora eu vou fazer o Ho'oponopono, vou fazer uma holococriação, né? Vou fazer um curso para me desenvolver minha mentalidade de riqueza, que eu não aguento mais. Está muito sofrida essa escassez. E aí você começa a ganhar dinheiro. Você começa a prosperar. E aí as pessoas, aquelas pessoas que você compartilhava toda aquela escassez, todo aquele sentimento, elas começam a dizer que você está muito estranha, que você está muito esquisita, o que é que está acontecendo com você, você só pensa em dinheiro. E aí, a maioria das pessoas, como ainda está no processo, regride, para de ganhar dinheiro para se manter fiel a essa mentalidade. Então, aí é uma ficha que pode cair agora para todas nós. Quando a gente permanece nesse estado de abundância, de prosperidade, e aí de amor também, nos relacionamentos, né? De se amar, de autoestima. E todos esses aspectos da nossa vida que a gente vê como desconfortáveis e começa a ver o lado confortável e começa a entrar nesse processo. E as outras pessoas, mesmo que reclamando, o que acontece é que a gente começa a conhecer novas pessoas. E essas pessoas têm essa ressonância com a gente. Também de abundância, de prosperidade, de amor, de saúde. E aí a gente começa a perceber que está funcionando. E aí é realmente persistir nisso. Até o curso aparece. Isso. As suas explicações. O curso aparece na hora que você está dizendo, meu Deus, não está mais funcionando, não sei mais não o que é que eu faço, não. Não conseguindo convencer as pessoas. Esse mundo não existe, esse mundo aí que o povo fala de saúde, de prosperidade, não existe não. De ser amada, de amor próprio, de autoestima, não existe não. Porque eu só encontro gente catrevagem, que também está igual a mim, mal. Não, só que aí é persistir. Eu preciso ter informações para eu poder trabalhar isso com as pessoas. Agora a mim não, eu já evoluí. Exato. Você já alcançou outras pessoas, mas se a gente for lembrar as pessoas que a gente conhecia antes, tem gente que eu conheço que tem 40 anos, como eu, e as mesmas amizades desde que tinha 15 anos. São as mesmas pessoas que fazem parte do dia a dia dela. E a gente vai conversar, são as mesmas conversas, os mesmos assuntos. Não evolui, né? Não, tá estacionada ali no tempo e vai passar a vida assim, tudo bem. Mas se tá incômodo pra gente, aí a gente vai em busca de sentir esse conforto, certo? Aí o ritual antigamente do Ho'oponopono consistia em que todo mundo se reunia assim na tribo, né? Tinha um momento especial da tribo e eles expressavam os sentimentos deles. E às vezes tinha um que dizia, eu tô com raiva de fulano, porque fulano fez isso comigo. E aí tudo era expressado isso e geralmente era regado a uma fogueira e todos esses sentimentos, ressentimentos, mágoas ou culpas, né? Eram ali jogados para todo mundo ouvir e para todo mundo acolher isso. Porque eles já sabiam, eles já tinham essa consciência de que o problema de um é o problema de todos ali.
E aí precisava que isso fosse expresso para que todos tomassem consciência que estava acontecendo. Porque, por exemplo, se eu estou com ressentimento de uma pessoa e eu expresso para você que eu estou com ressentimento de uma pessoa, isso é um convite para você catar lá em você, no seu inconsciente, algum ressentimento que você tem e curar isso. Então, sempre que alguém vem até a mim e fala de alguma mágoa, algum ressentimento, fala dessa escassez, significa que eu estou precisando curar ainda uma parte de mim nesse aspecto. O que acontece é que depois que a gente cura isso, e o Ho'oponopono ele é justamente para fazer essa limpeza, a gente não... Talvez você, Siméia, venha, fale comigo um monte de história de desgraça. E aí eu vou, fico quieta, porque eu sei que eu preciso curar em mim essas histórias de desgraça. E faço o Ho'oponopono e faço essa cura. Próxima vez que eu encontrar você, se eu fizer essa cura mesmo, bem feita, sua conversa vai ser completamente diferente. Porque essa parte de você, que na outra vez veio e falou as histórias ruins pra mim, ela vai estar dormindo. Mesmo que ainda esteja acordada em você, com outras pessoas vai ressoar. Mas comigo não vai mais ressoar. Você vai ter um desejo enorme de falar coisas boas comigo. Porque eu curei essa parte, entende? A Morna fez, ela traduziu isso para que as pessoas pudessem fazer de uma forma democrática, né? Que não ficasse só porque ela percebeu que ela era a última da linhagem, porque foi passando de mãe para filha, na linhagem dos Kahunas. Ela era a última da linhagem, porque hoje em dia, até no Brasil, né? Mal tem tribo indígena. Hoje em dia as tribos indígenas, as que eu conheci, eles são totalmente influenciados pelo cristianismo. Então ela percebeu isso, que ia perder essa essência, e foi aí que ela começou a transmitir. E aí os 3 sentimentos que eles mais curam no Ho'oponopono é a culpa, a mágoa e o medo. E aí a gente vai olhar agora para cada um desses. Vocês vão lembrar, ou pode falar resumidamente de alguma culpa que vocês têm. E quando vocês lembrarem, a gente vai fazer aqui de novo com a maçã. Vai começar com você. Você fala para a maçã ou você mentaliza algo que você sente culpa. Porque a culpa... 99% das culpas que a gente sente não tem cabimento. É tudo programação. Tudo do inconsciente que está vindo de geração após geração para a gente sentir culpa. Aí você vai, se você for lembrando como você vai, mentaliza aí para o pote, eu falo uma palavra de culpa e aí vai passando. Que aí eu vou falando. Que aí a culpa vai vindo. Que aí a energia vai circulando e vai para a maçã. A gente está fazendo aqui com a maçã, Socorro, o experimento. Tem a maçã do bem e a maçã do mal. A maçã que está recebendo energia negativa e a maçã que está recebendo energia positiva. Então, às vezes, a gente sente culpa até de ser feliz, né? Não se acha merecedora, né? A gente não se acha merecedora e tem vários aspectos. Tem vergonha. Tem vergonha. De ser bonita, de estar emagrecendo, de ter conseguido alguma coisa. Aí deve ter aquela história, não conta que não, porque aí o olho grande também, aí a gente entra em conflito. Ou então Exato. você tá feliz, mas fala, meu Deus, mas daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Tá bom demais. Tá bom demais pra ser verdade. Tá bom, tá tudo dando certo, alguma coisa. Ou então aquele ponto. Se melhorar, estraga. Olha, um exemplo meu de culpa. No meu primeiro, eu casei 2 vezes, né? No meu primeiro casamento, quando eu me separei a primeira vez, eu comecei a ter furúnculo. E era furúnculo. Comigo, eu tava em processo de separação. Gente, Furúnculo. Ó. E eu fui para infectologista, fui para dermatologista, fui para usista, tudinho. E tomei remédio e tomei tudo que vocês imaginarem. E os furúnculos brotando. Parecia aqui nas pernas e no bumbum. E era furúnculo, eu não conseguia me sentar, não conseguia ir trabalhar e era horrível. Passou 1 ano tendo furúnculo, passou 2 anos tendo furúnculo, eu tinha 21 anos. Passou 3 anos eu tendo furúnculo, passou 4 anos eu tendo furúnculo. E eu não sabia o que fazer, até que um belo dia eu não tive mais furúnculo. E aí quando foi agora, eu passei 1 ano separada. Quando eu me separei, começou a ter furúnculo de novo. Aí, quase 20 anos depois, um pouco mais de consciência, eu disse, o que é que esses furúnculos querem dizer pra mim? Aí veio a resposta, culpa. Veio a história lá de Maria Madalena, que ela era uma prostituta.
Porque ela não era uma mulher de um homem só, né? Ela gostava de namorar. Na verdade, ela gostava de namorar, né? Aí Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí todo mundo se retirou. E Jesus só disse aí, vá-se embora, mulher, né? E A demorar. tem uns livros aí que diz que ele não diz vá-se embora, mulher. Ele disse, chega aqui, mulher. Mas aí não vamos entrar, porque senão vai bater, né? No que a gente tem lá dentro. Porque eu estava me separando, porque eu não consegui ficar ali no primeiro casamento, que eu me maltratei durante 4 anos. E aí quando foi agora, no final do ano passado, que veio a consciência, os furúnculos foram embora. Eu disse, eu não preciso disso. Eu já me maltratei bastante. Eu sou uma mulher livre e eu posso escolher com quem eu posso me relacionar. Eu não estou mais antigamente. Então foi todo um trabalho realmente para essa tomada de consciência. Mas a partir do momento que eu tomei consciência que era a culpa que estava me trazendo os furúnculos, todo o incômodo, e aí a gente tem várias coisas, várias formas no nosso organismo de expressar isso, de se autopunir, que a gente não presta atenção, mas quando a gente começa a perceber, a gente vai entender isso e aí a gente vai limpar um monte de amarras que estão amarrando a gente. Quando a gente tem prazer, quando a gente faz sexo, a maioria das mulheres que tem essa culpa dentro, quando, se, por exemplo, passam um dia todo fazendo sexo casual, vamos dizer assim, né? Se conheceu o homem, teve tesão, fez sexo ali com o homem. Sabe o que acontece com essa mulher? Uma semana depois, tá com a candidíase que ninguém aguenta. Tá morrendo, se acabando. Aí diz aquele homem tava com problema, aquele homem me passou uma doença, mas não, isso aí, de todos os casos que eu já acompanhei, de candidíase é a culpa. Então tem mulher que vive com candidíase, porque ela não se permite ter prazer. Ou seja, se ela tem aquele prazer, ela tem que compensar tendo o desconforto, né? Então se castigar. Se castigar. Então tem muitas nuances. O outro sentimento que o Ho Oponopono cura muito é a mágoa, né? E agora vamos dar para a maçã um pouquinho de mágoa. Vocês lembrarem aí de situação de alguém que vocês estão magoados? Não mesmo? Ou falar para ela ou mentalizar alguma mágoa que você passou. E a mágoa é sempre algo de que a gente acha que aquela pessoa, sempre é com outra pessoa, né? A gente acha que aquela pessoa deveria ter tratado a gente de uma forma diferente, né? Então a gente responsabiliza aquela pessoa pelo sentimento que a gente está sentindo, de ter se sentido magoado. E muitas vezes a gente conhece gente, pronto, vem uma pessoa e fala pra mim, fulana me falou isso e isso comigo, ela é muito estúpida, essa fulana. Aí vem a mesma fulana e fala comigo, vamos dizer assim. E ela não é estúpida comigo. E aí, a mágoa é de quem? É da fulana que falou ou minha, que me senti magoada? Então, a mágoa a gente, às vezes, carrega a vida inteira. É isso que a Ana Cristina falou também. Teve uma que teve câncer, né? Porque ela foi lá cultivando essa mágoa. E aí, a gente vai contando a mesma historinha. Às vezes, faz 30 anos que o fulano lá falou aquela coisa pra mim, né? Falou que eu era feia. E eu fiquei magoada porque falou que eu era feia. E até hoje eu digo, fulano naquele dia falou que eu era magoada. Naquele dia fulano falou que era magoada. E aí a gente vai cultivando isso, esse bichinho, e aí às vezes ele se transforma realmente no câncer. E muitas das mágoas que a gente tem é depois que a gente adquiriu informação do sistema, né? Porque do 0 aos 7 anos, a gente não se magoa com nada. Nem novo não, peraí. A gente, dos 0 a 7 anos, a gente está ainda bem conectado com a fonte. Então, se alguém fala alguma coisa pra gente, a gente transmuta aquilo, quando criança, e segue o baile. O que acontece depois? É um exemplo, abuso sexual, né? Que na constelação familiar, Bert Hellinger prefere nem rotular, porque na constelação familiar, o abuso sexual é um movimento de amor. Para a criança, ela está se doando ali, né? Na ingenuidade da criança, ela está se doando ali porque ama aquela pessoa, né? Ou então ela está fazendo por alguém que ela ama. E aí, do 0 aos 7 anos, acontece isso. E aí, depois que vem toda uma informação, toda uma bagagem na mente consciente dessa pessoa, de que aquele alisado era errado, que não se devia fazer isso, aí ela vai e começa a denunciar, começa a ficar revoltada. Só que nas constelações mostra o quê? Que não resolve, a revolta dela não resolve. Quando ela toma consciência que ela fez aquilo, que ela se disponibilizou ali, o corpo dela, né?
como um movimento de amor, ela se alivia e ela libera essa mágoa. Ela libera o outro. Eu não estou aqui falando isso para proteger o estuprador, né? Aí ele tem a culpa dele, porque ele é adulto, ele tem consciência do que é certo e errado, aí é culpa, né? Mas assumir a culpa dele. Mas no caso da mulher que foi abusada, ela carregar essa mágoa, ela começa a carregar depois que ela tem uma informação consciente, porque às vezes a mulher vive a vida inteira, passou por isso e ela nem tem uma vida sexual bem feliz, tranquila, né? Bem fluida. Mas a mágoa, ela realmente vem depois. Então, se vocês lembrarem de mágoas que vieram aí depois dos 7 anos, quanto mais antiga a mágoa que a gente lembrar, melhor, porque o que veio depois de mágoa foi só ressonância dessas primeiras mágoas que a gente vivenciou dos 7 aos 14 anos. Porque nossa vida ela vai sendo loopings nos setênios, né? A cada 7 anos vão se repetindo as mesmas coisas. Tanto é que se vocês prestarem atenção, se realmente se debruçar para anotar o que aconteceu dos seus 0 a 7 anos, assim, de marcante, que ano foi, e ver, assim, que equivalente está agora na sua vida, vocês vão perceber um momento feliz ali dos 0 a 7 anos. Vocês vão perceber o equivalente, né, da vida atual, como vocês estão agora. Vocês estão num momento feliz também. O momento que foi ruim ali naquela fase, o equivalente na idade de hoje também é um momento ruim. E aí na tomada de consciência a gente vai reconstruindo isso, reprogramando isso. Porque eu cogito até dizer que se isso a gente não resolve aqui, vai para a próxima vida. Quem vier na próxima vida vem com o mesmo ciclo, até cuidar dele.